Vamos então para o nosso bate-papo acerca do jejum. Vamos tratar aqui algumas respostas e perguntas sobre o jejum. O que é o jejum? O verdadeiro jejum é abster-se de alimentos, tá? Por um determinado período para alcance de propósitos específicos. Quando nós jejuamos com prescrição médica, tem um propósito esse pedido de jejum, não é? Então, por que nós não podemos jejuar para Deus? O jejum com Deus é um tipo de relacionamento com Ele, tá legal? Então, existe esse jejum, que é o jejum com prescrição médica, e o jejum de relacionamento com Deus. Ambos possuem propósitos específicos. E qual é a importância do jejum com Deus? A prática do jejum é uma orientação bíblica. Desde Gênesis nós temos estas recomendações, onde profetas, mulheres, homens e apóstolos jejuaram. Até o Senhor Jesus jejuou também para nos dar exemplo deste ato de fé. Então, como jejuar? Vamos lá. Todo jejum tem que ter 3 coisas: início, meio e fim. Se o seu jejum não tiver início, meio e fim, não é jejum. Lembra que eu disse? O propósito tem que ter início, tem que ter meio e tem que ter o fim. Então você pode iniciar o seu jejum sempre orando. Esse é o início. Não inicie o jejum de qualquer maneira, de qualquer forma. Não decida da noite para o dia jejuar, né? Se programe com Deus. Então você pode começar orando. O jejum, ele deve ser feito com responsabilidade, sempre respeitando a sua saúde, as suas condições físicas, não é? Lembra que eu disse? Início, meio e fim. Então tem uma hora para começar e uma hora para terminar, porque ninguém é de ferro. Eu não quero que você fique sem comer a vida inteira, ou por muito tempo para manter um relacionamento melhor com Ele. É melhor obedecer do que sacrificar, você sabe muito bem disso, não é? Então, a gente precisa ter essa linha de pensamento. O meu jejum precisa ter início, meio e fim. Como é que eu termino o meu jejum? Orando, agradecendo, conversando com Deus, não é? Durante o meio do jejum, eu tenho que ter essa ligação com Deus, eu tenho que ter esse propósito. Eu estou em jejum, eu estou num relacionamento contínuo com Deus, não é? Então, início, meio e fim, não esqueça disso. E qual então é o propósito do jejum? Todo jejum precisa de um propósito, do contrário ele é nulo. Jejum sem propósito é empolgação, jejum sem propósito é inútil, de nada serve, tá? E qual seria o maior propósito do jejum? O propósito central do jejum é funcionar dentro da vontade de Deus, o que Deus quer, o que Deus ordena, e é isso que a gente está estudando aqui. Primeira coisa, melhor obedecer do que sacrificar. Então não adianta você jejuar 24 horas e viver uma vida de desobediência. Então o jejum tem que ter propósito, e esse propósito tem que funcionar dentro da vontade de Deus. Já que o seu jejum funciona dentro da vontade de Deus, então, será que ele agrada a Deus? Qual é o jejum que agrada a Deus? Vamos lá. Todo jejum nada mais é que um gesto de submissão, um relacionamento com Deus, e eu já disse isso aqui, tá? É por isso que o Senhor recebe o jejum como uma oferta agradável, tá? Lembra que eu disse agora? É um ato de submissão e é um relacionamento. Então Deus ele recebe o seu jejum como uma oferta agradável. Agora, desde que seja feito com sinceridade e temor. Jejum para barganhar com Deus, jejum para enganar Deus, jejum para se enganar, que você está ficando mais santo, que você está tendo um devocional com Deus, isso é conversa fiada, é balela, tá? Deus está mais preocupado com o seu coração que com o seu estômago. Ele prefere que seu coração esteja em temor do que o seu estômago vazio, tá? O seu estômago pode estar vazio, mas se o seu coração estiver cheio de coisas ruins, tudo isso invalidará o seu jejum. O que adianta jejuar e daqui a pouco durante o jejum está pecando, está xingando, está odiando alguém, está fazendo coisas erradas, ou após o jejum, não adianta. Então Deus prefere o seu coração em dia do que seu estômago vazio, tá bom? Então esse jejum que agrada a Deus. O meu coração tem que estar em dia com Deus para ele receber o meu jejum e para esse jejum ter efeitos significativos. O que nós recebemos através do jejum? Preste atenção. O jejum não é uma moeda de troca, é isso que as pessoas precisam entender. O jejum é um fortalecimento,
é trazer Deus para mais perto. O jejum não é um jogo de interesse. O jejum não é barganhar com Deus aquilo que você quer, aquilo que você está precisando, não é? Lembra que eu disse? Quando o jejum funciona dentro da vontade de Deus, tudo acontece. Você fica satisfeito pelos resultados, mesmo que seja não ou que seja sim. Você se contém, porque ele está dentro da vontade de Deus. A vontade de Deus é perfeita, é boa e agradável, não é? Não posso te enganar. Todo jejum tem luta espiritual. Todo. Se você decidir jejuar, certamente o inimigo te atacará. Então o jejum tem as suas lutas. Quando você se propõe a jejuar, uma guerra espiritual se inicia, uma guerra espiritual se levanta, porque Satanás sabe que Deus se manifestará através desse seu sacrifício. Deus se manifesta através do sacrifício de jejum. E o inimigo sabe muito bem disso, ele conviveu com Deus, ele conhece a história toda dessa humanidade na palma das suas mãos. Então ele vai se levantar, pode ter certeza. Não acha que você vai jejuar e não vai ter provações, circunstâncias, adversidades e tentações, não. Ele vai levantar contra a sua vida, tá? Agora, qual seria o tempo ideal de jejum? Na minha opinião, Deus prefere qualidade de jejum que quantidade de jejum. Tem um monte de gente aí jejuando não sei quantas vezes em cima do monte, não sei quantas vezes. Cara, Deus prefere qualidade no jejum que quantidade de jejum. Alguns exageros podem ser fanatismos, alguns exageros podem ser idolatria, alguns exageros podem fazer mal à sua saúde, tá? O jejum deve ser feito com sabedoria, obedecendo todas as recomendações bíblicas. Você pode jejuar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 10 horas. Aí é algo pessoal seu com Deus. É o Espírito Santo que vai te recomendar qual é o melhor jejum para a sua vida, cara. Não fica imitando os outros. Porque o profeta tal mandou jejuar 7 dias. Conversa fiada. Porque o pastor tal ficou 48 horas no monte. Conversa fiada. Não estou dizendo que eles não recebem bênção, não estou dizendo que isso não tem efeito. O que eu estou dizendo é que você não pode imitar os outros, tá? Você não pode se empolgar pelo que os outros fazem. Cada um tem o seu jeito com Deus, Deus tem uma maneira diferente para cada pessoa. Cada caso é um caso. Se a pessoa consegue jejuar 48 horas, Deus vai receber, vai. E se a pessoa jejuar 1 hora, Deus vai receber, vai também. Tanto de 1 hora como de 48 horas, cara. Vamos falar também do poder do jejum, tá? Falei agora do tempo de jejum, então isso é muito pessoal, é você e Deus. O poder do jejum. O jejum combate, gente, todas as obras da carne. Esse é o objetivo central do jejum, combater as obras da carne. E você sabe muito bem o que é obras da carne, não vou nem ficar aqui falando, tá? O jejum, ele enfraquece o pecado, fortalece o corpo, fortalece a alma, fortalece o espírito, não é? Quando nós jejuamos, nós nos conectamos com Deus. Dar uma pausa para o nosso corpo para receber experiências com Deus. Você dá uma pausa na sua alimentação, você dá uma pausa na sua fome, você dá uma pausa nas suas necessidades, e daí então você passa a ter uma experiência significativa com Deus. Pelo menos isso acontece muito comigo, tá? Vamos agora ver quais são os tipos de jejum. Existe o jejum total, preste atenção, jejum total. O que é o jejum total? No jejum total, você não come nada, você não bebe nenhum, você não come nada e você não bebe nenhum tipo de líquido. É o jejum total. Claro, com exceção de medicamentos. Posso fazer um jejum total e tomar os meus medicamentos? Claro. Agora você tem que consultar o seu médico. Você tem que consultar o seu médico. O médico é incrédulo, não importa. Doutora, posso fazer um jejum que eu gosto de jejuar pela minha vida? Aí o médico vai dizer, não é? Então, tome seus medicamentos. Não vai achando que você vai parar de tomar remédio que Deus vai te curar. Lembra que eu disse? É melhor obedecer do que sacrificar. Deus deixou os doutores, os médicos, a ciência para contribuir para a nossa saúde, contra as enfermidades. Então, existe o jejum total. Você não come e nem bebe nada. Também existe o jejum parcial, onde você bebe somente água. Esse é o que eu mais adoto para mim, tá bom? Até porque quando eu olho para a água, eu lembro de Cristo, eu lembro de Deus, a água é vida. Então eu estou ali me conectando e lembrando que eu estou num processo, num propósito tremendo com Deus. Tá? A água
Deus ele se comparou à água para que toda vez que nós olhássemos para a água, lembrássemos do seu propósito na terra. A água é a força de Deus, é o poder de Deus, é o amor de Deus, é a vida de Deus para com a humanidade. Então eu sempre faço o meu jejum fazendo uso de água. Claro que eu não fico bebendo água toda hora, de acordo com a minha sede, 2, 3 vezes, né? Ali. Então existe o jejum parcial. Você só bebe água, com exceção também do uso de medicamentos. Nenhum jejum tem que cortar a medicação que você toma. Se algum pastor lhe falar isso, você repreende. Se algum profeta te ordenar isso, você repreende, tá bom? E também existe o jejum atípico. O que é o jejum atípico? É quando você evita por algum tempo ou alguns dias alimentos ou coisas que você gosta muito. Por exemplo, eu vou fazer um jejum do celular. Vou provar para Deus que a minha concentração vai estar voltada para Ele e eu vou sair das redes sociais, eu vou sair do celular, eu vou fazer um jejum de doces, de pão, vou fazer um jejum de refrigerante, não é? Você tem que mostrar para Deus um tipo de sacrifício, não é? Desde que aquilo não comprometa a sua integridade física, não comprometa a sua saúde, não comprometa a sua família, não é? O seu organismo. Então existe o jejum atípico. Eu não vou mais me alimentar desses tipos de gorduras aí, enfim, né? Vou dar um tempo, vou jejuar com Deus. Amém. O celular também, que está estragando, acabando com a vida de muita gente. Aliás, eu acho que a maioria das pessoas tinha que fazer esse jejum atípico de celular, porque essa praga aí tem acabado com a vida de muita gente. Então, existe o jejum atípico. Você escolhe lá algum determinado tipo de coisa que você gosta e jejuma, né? Eu não vivo sem escova no meu cabelo. Senhor, eu vou te adorar, vou te servir, eu vou ficar um tempo sem fazer essa escova aqui no meu cabelo, eu vou jejuar dessa vaidade. Amém. Deus recebe esses tipos de jejum, porque você está sacrificando os seus desejos, você está sacrificando a sua carne, você está abrindo mão de uma coisa que você gosta muito para se devotar a Deus. Porque o jejum não é só deixar de comer, é ficar ligado com Deus 24 horas, né? Porque eu falo 24 horas por essa expressão, mas ficar ligado com Deus durante todo esse tempo do jejum, pensando nele, falando com ele, louvando a ele, né? tendo experiências maravilhosas com ele. Na Bíblia nós temos vários exemplos de personagens que jejuaram. Jesus jejuou, Elias jejuou, Moisés jejuou, Daniel jejuou, a rainha Esther jejuou, Davi jejuou, Esdras jejuou, Neemias jejuou, Paulo jejuou, Barnabé jejuou e tantos discípulos jejuaram. Nós temos vários exemplos de discípulos que jejuaram, não é? Uma outra pergunta também que o pessoal faz muito é sobre as relações sexuais. O apóstolo Paulo nos recomenda que quando nós quiséssemos jejuar, fôssemos jejuar a Deus, era necessário conversar com o nosso companheiro, sobre a importância de jejum, e se houver concordância, os dois se abstêm desta prática, né, durante aquele determinado período, para Deus receber aquele jejum. Ou seja, a gente abre mão do prazer carnal para estar conectado com Deus. É como se o prazer em Deus fosse maior que aquele prazer carnal durante aquele determinado período. Agora, não vai ficar sem ter relações sexuais um mês, né, uma semana, porque aí o teu parceiro, a tua parceira não aguenta, e ainda corre risco de acontecer outras coisas. Então, vigie, nada de fanatismo, nada de egoísmo. Eu vou jejuar, não vou fazer sexo porque Deus colocou isso no meu coração. Então tu vai ter dor de cabeça, se prepara, melhor obedecer que sacrificar. Lembra do que a gente conversou. Benefícios do jejum são muitos. Se eu fosse ficar falando aqui dos benefícios de jejum, a gente ia ficar com esse vídeo aqui horas e horas, mas eu vou pontuar alguns. A primeira coisa, benefício do jejum, te trazer para o centro da vontade de Deus. Ele vai funcionar dentro do querer de Deus. Esse é o maior benefício. Fazer o que Deus quer, fazer o que Deus coordena, fazer o que Deus comanda, fazer o que Deus determina. Existe benefício melhor do que esse? Viver dentro da vontade de Deus, viver os propósitos de Deus. Então esse é o maior benefício do jejum. Outro benefício que acontece demais é a santificação. Todo jejum santifica, todo jejum purifica, todo jejum liberta, tá? É um processo espiritual. Quando você jejuma, você passa a ter uma atenção especial de Deus, porque Deus sabe que você reservou aquele momento ali com esse propósito de trazê-lo para perto. Aí o que ele faz? Ele te fortalece. Um outro benefício também, o fortalecimento. Outro benefício, o aumento da fé. Você tem a sua fé edificada, alicerçada em Cristo. Um outro benefício também,
é a comunhão. Você passa a ter uma comunhão maior com Deus. Lembra do que eu falei? Das novas experiências, você passa a ter mais intimidade com Deus, tá? Eu, por exemplo, quando jejum, sinto uma paz grandiosa. Então, cada um vai ter uma experiência com Deus. Uns vão sentir alegria, outros vão sentir tristeza. É possível sentir tristeza? É, tristeza, arrependimento dos seus pecados, não é? Então, todo tipo de jejum traz alguma experiência com Deus. Então, esses são alguns benefícios, e existem muitos outros também, cura, né, exaltação, honra, livramentos e tantos outros benefícios que não dá para a gente ficar falando aqui. Eu espero ter sanado algumas dúvidas aí a respeito do jejum. Compartilha, envia esse vídeo, porque tem muita gente jejuando de forma equivocada, de forma errada. As pessoas têm ensinado aí erroneamente como jejumar, e as pessoas têm caído nessas conversas fiadas, e às vezes jejuma e depois murmura, jejuma e reclama, jejuma e ao invés de se aproximar de Deus, se afasta de Deus, porque acreditaram em ensinamentos errados, tá bom? Então que Deus te abençoe e não deixe de jejuar. Deus te abençoe muito. Até logo.